Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Aqui, nessa série, estamos estudando os caracteres morais de Jesus. Nessa série que se chama Jesus, Modelo e Guia. Já comentamos sobre a perspectiva espírita de Jesus. Jesus visto como um co-criador em plano maior, o Cristo planetário, modelo e guia dos espíritos que fazem a sua evolução no plano da humanidade terrestre, como bem salientou Kardec no comentário da questão 625. Já estudamos sobre os Cristos, esses espíritos puros da mais alta hierarquia que se tornam agentes executores da vontade divina. Agora, vamos adentrar no cerne dessa série, nos aspectos fundamentais dessa série Jesus, Modelo e Guia, que são os caracteres morais de Jesus. Kardec deixou muito claro na codificação que o propósito da doutrina espírita era a educação moral. Educação compreendida como formação de novos hábitos. Educação compreendida como formação de novos caracteres. Caracteres no sentido de características, de valores morais, não valores morais apenas compreendidos intelectualmente, mas valores morais, sobretudo, aplicados no dia a dia, valores morais incorporados ao comportamento do indivíduo. Era esse o sentido da educação moral trazida por Kardec. Kardec se baseava, de certo modo, na ideia do seu grande orientador, Pestalozzi. Pestalozzi dizia que a educação precisava trabalhar com 3 conjuntos de habilidades ou competências, vamos dizer assim: cabeça, coração e mãos. Cabeça tem a ver com entendimento, com compreensão, com visão, com raciocínio, com percepção, com capacidade e senso crítico. Coração tem a ver com emoções, sentimentos, com domar suas más inclinações, educar suas paixões, lidar com os aspectos interiores do próprio ser. E mãos tem a ver com ação, comportamento, aquilo que eu faço concretamente. Nessa visão da educação, é preciso informar, é preciso orientar, é preciso fornecer conteúdo para que a pessoa pense de uma maneira diferente, mas também é preciso trabalhar os aspectos interiores e emocionais. E é preciso que esse progresso intelectual e que esse progresso emocional se converta em comportamento, se transforme em estilo de vida. No final, a pergunta da educação moral é: como você vive? Quais são seus hábitos? Qual é a sua rotina de vida, sua rotina de comportamento? E todos queremos, com a educação moral, incorporar hábitos. Nessa série, Jesus, Modelo e Guia, nós vamos olhar para Jesus,
através das passagens do Novo Testamento. Todas as nossas reflexões serão feitas com base em passagens do Novo Testamento, interpretadas à luz da doutrina espírita, porque esse canal é um canal espírita. Vamos interpretar essas passagens para extrair caracteres morais de Jesus, hábitos de Jesus, que servem de modelo para todos nós. Hábitos e comportamentos de Jesus que vão guiar a nossa conduta, o nosso aprimoramento moral. É nesse sentido que Jesus é guia, porque ele representa um modelo que nós sempre olhamos, que nós temos sempre diante de nós e que a nossa conduta vai se aproximando aos poucos desse modelo. Aqui é um conceito muito interessante, o conceito de um grande psicólogo, de um grande pesquisador, chamado Skinner. Ele trouxe um conceito chamado modelagem. O que era modelagem? Através de aproximações sucessivas, era possível moldar o comportamento de um animal ou de um ser humano. Aproximações sucessivas. Você muda um pouquinho, depois aperfeiçoa, depois aperfeiçoa, depois aperfeiçoa, e de pequenas melhoras em pequenas melhoras, você se aproxima do comportamento alvo. Aqui no caso, qual é o nosso alvo? Nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. E o que nós faremos? Nós iremos aproximar gradativamente a nossa conduta da conduta de Jesus. Nesse sentido, nós podemos dizer que a conduta de Jesus vai guiar o nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o sentido. A conduta de Jesus vai guiar o nosso progresso. Por quê? Porque o progresso não pode ser feito de uma maneira caótica. O progresso e o desenvolvimento, ele precisa ser direcionado. Ou seja, o melhor é que ele seja direcionado, porque aí você não perde tempo, aí você faz um progresso mais focado, mais direcionado. Esse é o objetivo dessa série. Nessa série Jesus, Modelo e Guia, nós estamos querendo modelar Jesus. Nós estamos fazendo uma modelagem do nosso comportamento, buscando adequar a nossa conduta à conduta do nosso modelo. Mas faremos isso aqui de uma maneira concreta. E hoje eu trago um primeiro elemento para ser modelado. Ao longo dessa série, nós vamos abordar várias características de Jesus. Mas entenda, nós não estamos falando dessas características apenas para entreter o seu intelecto. Nós não estamos buscando aqui apenas agradar a sua mente. Nosso objetivo aqui é prático, é modelagem, é transformar comportamento, é melhorar comportamento. Por isso, vamos examinar virtudes, várias virtudes de Jesus. Não todas, evidentemente, porque eu particularmente não acredito que seja capaz de compreender todas as virtudes de Jesus. Mas nós vamos trazer virtudes essenciais, virtudes principais, aquelas virtudes que têm um impacto na nossa vida. E a primeira dessas virtudes é a alegria. Alegria. Muitas vezes nós imaginamos Jesus como uma pessoa soturna, porque nós associamos Jesus àqueles momentos finais na cruz. Nós nos esquecemos de toda a vida do Cristo,
de todos os episódios da sua vida e ficamos focados apenas naqueles últimos 3 dias da sua existência física na Terra. Então, pensamos em Jesus e lembramos de uma cruz. Pensamos em Jesus e lembramos de coroa de espinhos. Pensamos em Jesus e lembramos de sangue, suor, dor. Isso também faz parte da vida. Não queremos ser ingênuos. A vida está cheia de desafios. A vida está cheia de expiações. A vida está repleta de provas, de dores, de momentos desafiadores. Mas a vida não é só isso. A vida não pode ser só isso. Tanto não pode que a mensagem trazida por Jesus é chamada de boa nova. Boa nova é boa notícia. Seria muito contraditório se o Evangelho fosse um conjunto apenas de más notícias. Seria muito irônico chamarmos de boa nova a um conjunto apenas de notícias trágicas. A boa nova, portanto, é a notícia da felicidade que nos aguarda, da luz, da paz, da harmonia, da integridade, da pureza, da felicidade sem peias, que nos aguarda a todos. Mas felicidade que precisa ser modelada, felicidade que precisa ser construída. Esse é o primeiro ponto. A boa nova é, na sua essência, uma mensagem de profunda alegria, uma mensagem que aponta para o nosso destino espiritual, para aquilo que nos aguarda no futuro, para onde estamos nos dirigindo no curso da evolução. Por outro lado, a alegria de Jesus não é uma alegria dos ingênuos. A alegria de Jesus não é alegria fruto da ignorância. Não é uma alegria fruto da alienação. A alegria de Jesus é uma alegria espiritual. Uma alegria de quem reconhece as dores do mundo, mas não permite que as dores do mundo ensombrem, tamponem a luz interior. Por isso ele diz: no mundo tereis aflições. Isso é a fala de um mestre perceptivo, de um mestre que está atento, de um mestre que olha para o lado e enxerga a dor, enxerga os processos de expiação que estão em curso no mundo. Há milhões de processos de expiação em curso no mundo. E nós não podemos nos alienar, porque vai chegar o momento do nosso processo de expiação. Todos nós vamos passar por um processo de expiação, mais ou menos intenso. Então não podemos caminhar como alienados. É preciso estar consciente de que no mundo teremos aflições. Mas diz ele: mas tende bom ânimo. Olha isso. Tende bom ânimo, tende alegria. Eu venci o mundo. O que significa isso? Existe a possibilidade de nós vencermos a expiação, de nós sairmos vitoriosos dela. Existe a possibilidade de nós sairmos vitoriosos nas provas, nos desafios, nos aborrecimentos, nas dificuldades da vida. E é por conta dessa possibilidade de vitória espiritual que nós nos alegramos espiritualmente. A alegria, portanto, é um caractere moral de Jesus que precisa ser modelado. Vamos examinar várias passagens sobre alegria. Hoje, uma delas, que está no capítulo 9 de Mateus, versículos 10 a 17. Eu estou usando aqui a minha tradução. Essa passagem diz assim:
E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim. Que síntese, né? Ele dizendo que era um médico e que estava ali para curar. Ora, não há motivo maior para a alegria do que saber que está ao lado de um médico que pode lhe curar? Isso não é motivo de alegria? Eu posso escolher focar na doença ou focar na cura. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não oferenda, e não sacrifício. Então aqui ele dizia: eu não quero sacrifício de animais no templo, eu não quero oferendas, quero misericórdia. Esse é um texto, ele está citando aqui um texto profético do Velho Testamento. Misericórdia quero, e não sacrifício, não oferenda. Então, aproximaram-se dele os discípulos de João Batista. Porque João Batista vivia no deserto, fazendo jejum, nos rigores de uma penitência, nos rigores de uma vida ascética. Esses discípulos de João chegaram e disseram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: acaso os convidados das núpcias podem estar de luto? Olha que interessante. Você vai com uma roupa de luto numa festa de casamento? Você fica com um rosto de luto numa festa de casamento? Não. Na festa de casamento você vai alegre, porque você vai para celebrar a união de duas pessoas. Você vai com uma veste alegre, com atitude alegre, com comportamento de alegria. Enquanto o noivo está com eles, quer dizer, enquanto o noivo está com eles, eles podem estar de luto? Não. Então, enquanto eles estão ao lado do noivo, estão alegres. Então, Jesus estava querendo dizer que havia uma cerimônia de casamento que estava sendo preparada. E que ele, Jesus, era o noivo. E os discípulos estavam comendo e celebrando, estavam alegres, porque estavam ao lado do noivo. Que casamento é esse? Sabe que casamento é esse? É o casamento da terra com Jesus. É a regeneração da terra. É desse casamento. Nós que seguimos a Jesus, sabemos que esse dia vai chegar. Nós sabemos que essa união da terra com Cristo vai se realizar. E é por isso que nós mantemos a nossa alegria. Nós mantemos a nossa alegria não é porque não estamos enxergando as aflições do mundo. Não. Nós mantemos uma alegria espiritual porque sabemos que essas aflições vão cessar. Sabemos que essas aflições vão acabar com a purificação dos seres e da terra. Quando os seres e a terra forem purificados, a aflição cessa. Esse é o sentido. Foi isso que Jesus quis destacar. Mas ele disse assim: mas dias virão, quando o noivo for tirado deles, então eles jejuarão. E aqui Jesus estava se referindo à crucificação, em que ele seria tirado, o noivo seria tirado, por um tempo. Então nós percebemos aqui
que a alegria de Jesus em estar comendo com os apóstolos, a alegria dele de estar com os publicanos. Jesus era uma pessoa que transmitia uma alegria saudável, uma alegria espiritual, uma alegria dos espíritos puros. E ele estava ali cultivando os relacionamentos, cultivando o amor, cultivando a bondade. Por isso ele estava alegre. Mesmo sabendo que viria o momento da cruz, mesmo sabendo que viriam os momentos como nós. Sabemos que temos os períodos de expiação, que temos os períodos de prova, de provação, mas que o vetor da nossa vida aponta para a purificação espiritual. Isso é fundamental. E aí ele diz assim: ninguém coloca remendo de pano alvejado, não alvejado, sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste, e o rasgo torna-se pior. Olha isso, você não pega um pano novo para remendar numa veste que está velha. O que Jesus está querendo dizer aqui? Modelar a conduta de Jesus, modelar os caracteres morais de Jesus, não é fazer reformas pontuais. É mudar completamente a estrutura. É mudar completamente a veste. Não dá para você manter velhos hábitos e ficar incorporando pequenos hábitozinhos. Não. A proposta aqui é mudança de hábito. Modelar um novo hábito. E é o que nós vamos fazer. Modelar a alegria de Jesus. Nós vamos conseguir no primeiro momento? Não. Porque teremos que fazer aproximações sucessivas. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos aproximando. Mas sem manter elementos da veste velha. Isso não. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos e ambos se preservam. Então, Jesus está deixando um ensinamento para todos nós. É preciso construir uma nova veste espiritual. Essa veste não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com fios. Essa veste é a vestimenta do caráter. Essa nova veste é a vestimenta do comportamento. É a mudança total do comportamento, da mente e da dimensão emocional. Mudança total. Então não dá para fazer remendos. É preciso renovar. Mas ninguém constrói a veste nova com estalar de dedos. Nós não vamos construir a alegria cristã estalando os dedos de um momento para outro. É preciso aproximações sucessivas. Aos poucos nós vamos moldando até que a gente possa construir a alegria que Jesus nos ensinou. E aqui fica a lição. Embora as aflições, embora as expiações, embora as provações, nós podemos cultivar a alegria das relações humanas, a alegria da amizade, da família, do amor, a alegria da caridade, da fraternidade, porque aqui Jesus estava atendendo a publicanos e pecadores sem preconceito. Jesus não ficava numa torre de marfim de pureza, excluindo as pessoas, não. Ele convivia e levava a sua alegria para todos, porque ele entendia que os que estavam errando,
que os que estavam completamente perdidos eram doentes que precisavam de médico, que precisavam de remédio. Então temos um aspecto bonito também na alegria de Jesus. Ela não é uma alegria egoísta. Ela não é uma alegria de pessoas que se isolam numa torre de marfim e não convivem com ninguém para preservar uma suposta pureza. A alegria cristã é uma alegria que se espalha a todos. É uma alegria que se propaga. É uma alegria que se constrói. Esse é o primeiro traço do caráter de Jesus e tem tudo a ver com a mensagem dele. Boa nova, boa notícia, alegria. Vamos modelar esse caractere? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal Espiritualidade e Vida e deixe aqui as suas impressões, faça alguns comentários. Nós vamos avançar, vamos trazer outras passagens, passagem de Gálatas, outros trechos para detalhar mais essa alegria de Jesus, detalhar o máximo que a gente puder com base nos textos do Novo Testamento, para que a gente possa incorporar esse caractere à nossa individualidade.